A roda de conversa do IDS tratou dos desafios da política climática internacional e da atuação do Brasil no cenário de aquecimento global. O Brasil pode ser protagonista e precisa, no processo de negociação, e espera-se para todos os países que até o primeiro trimestre do ano que vem eles indiquem como serão os compromissos futuros, o Brasil precisa trazer um número ambicioso para a mesa. Isso não significa qualquer restrição ao nosso desenvolvimento. Pelo contrário, nós temos condições de colocar números significativos e assumir que a nossa economia vai crescer mais a partir de reduções de emissões de gás de efeito estufa, só que hoje essa discussão ela ainda não está ocorrendo. A visão dos participantes em relação ao resultado das próximas rodadas de negociação para a redução da emissão de carbono não é unânime. Nossa expectativa, sociedade civil, Observatório do Clima, é que os países eles cumpram com aquilo com que eles se comprometeram, que é a manutenção do aquecimento global abaixo dos 2 graus. Isso significa concordar e assumir compromissos de redução de emissões crescentes, progressivas e ambiciosas para o período pós-2020, nesses próximos anos de negociação, passando pela Conferência das Partes em Lima e chegando em Paris. A reunião de Peru vai ser importante para a América do Sul e a América Latina, porque pode permitir muitas trocas de ideias entre atores regionais, particularmente da sociedade civil, digamos. Mas do ponto de vista de avanço formal nas negociações, irrelevante. E Paris, eu acho que também não tem possibilidade de um acordo legalmente vinculante por causa das condições que o Senado americano impõe para ratificar um tratado, que envolveriam um compromisso claro de pico e de redução de emissões da China, que neste momento ela não está em condições de fazer. José Goldenberg acredita que pode haver avanços e que o Brasil poderia assumir papel de liderança entre os países em desenvolvimento. Já Eduardo Viola tem uma visão um pouco diferente sobre a liderança que o país pode exercer. Líder no sentido profundo, não, porque líder em sentido profundo para definir o rumo do sistema internacional só podem ser as superpotências do centro do sistema. E isso só é a União Europeia, Estados Unidos e China. Mas Brasil está em uma segunda linha de poder, de importância. Então ele pode ser co-líder. Estimular aos países que podem ser líderes a ser líderes realmente. Gilvan Meira Filho afirma que o caminho para o avanço deveria ser a partir da iniciativa dos próprios países em reduzir suas emissões. Assim, eles influenciariam outros e poderiam, inclusive, estabelecer critérios de pegada de carbono na importação de produtos. Outra possibilidade de progresso na redução de emissões viria da formação de um clube descarbonizante de países. E as possibilidades de avanço vão vir por um possível avanço americano e chinês que converja com a União Europeia, que já tem posições mais reformistas, e que também vai convergir México, Brasil, Indonésia, Japão e Coreia do Sul, e podem criar um clube decarbonizante, ao qual se vão unindo os outros países. E que dos grandes teria a resistência apenas de 3 países: Rússia, Índia e Arábia Saudita. Nesse cenário, o Brasil tem uma lição de casa a fazer. Antigamente a gente tinha cerca de 3/4 ou 2/3 das emissões oriundas de desmatamento. Hoje em dia isso já existe um equilíbrio. Então houve uma redução das emissões de uso da terra e ao mesmo tempo um crescimento das emissões do setor de agricultura e pecuária e de energia, que tende a ser no futuro a principal fonte de emissões já nos próximos anos. O Brasil ainda é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Isso nos impõe uma responsabilidade grande, somos uma economia com grande capacidade de ação e a gente tem que tornar a nossa economia, nosso desenvolvimento como um desenvolvimento de baixo carbono. Gostou do giro pela roda de conversa? Então assista também o resumo ou a íntegra do evento.